alguém que vem por domingo passado. Sim, Novembro. chuva estava chovendo, chovia, puxava. Liga o orador, gato no telefone. Casi son de que están casados na porta. Aí nós saímos para bem ter essa na casa. Eu marcava. Calma. Ia para cima, ia. Mas ninguém que pensava tanto. Ele falava, não havia morrer caminhando nesse. Não, ele táxi não ia, o táxi sobrevive também. E corta. Ok. Então, eu estou desculpando, está conseguindo. Não, ninguém que pensava para nada. Alguém que tem. Ninguém nós também não. Mas era também só para resolver como não canha cumprindo, não conta de mas não liga para nada. Não pode ser tão cálculo, né? Então, aí não conta. E só para anunciar, está lembrando aqui de aliás, a partir de mês que vem, nós retomamos no programa meio de semana. Quarta-feira e sexta-feira. Nós temos estudo bíblico, quarta-feira, e reunião de oração na sexta-feira. A partir da primeira semana do mês que vem, nós retomamos aqui a atividade. Eu vou estar lembrando de gente, e vou estar preparado também. Agora ninguém me falou quando é que é. Então, irmãos, vou abrir na Bíblia, na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 1 e 2. E falaram assim: assim, irmãos, para de grande amor de Deus, não é perigoso. A bom entregar o corpo para ser suma um sacrifício vivo, dedicado só para ela, para contentar. Eis que adoração pode dividir fácil. Acabou de fazer suma com o mundo, não é fácil. Mas vou dizer a Deus, a renovar o pensamento, para a vida, boa maneira de andar. Assim, você pode reparar qualquer vontade de Deus, aquilo que é bom e perfeito e sábio. Então, não era hora. Deus, meu Pai, nós agradecemos o Senhor por a palavra que nós trabalhamos e nós agradecemos para o dia que o Pai nós. Nós rogamos ao Senhor para nos dar clareza e entendimento da palavra, Senhor. Senhor, não se está ali somente uma observa para transmitir a palavra. É tudo a Deus que nós vimos para ali para isso, é aquilo que vem de Deus. E dá entendimento para cada quem, para nós compreender a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, uma que nós acabamos de ler o texto, na crioula tem o título, entrega por vida. Entrega a Deus por vida. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Romanos, do capítulo 12 em diante, e Paulo está fazendo uma conclusão de tudo que aqui trata até 11. Para poder ficar, tem 16 capítulos. E nós fazemos a conclusão de quando é que assim, irmãos. Para ver de grande amor de Deus. Para não perigoso. Para entregar o corpo para ser um sacrifício vivo. Para ver de grande amor de Deus. De forma que Deus ama e tão grande. Se alguém amou, ao próprio sentido como que você está amado por alguém, está tratando o direito e está cuidando de você.
está contentado. Normalmente, se você é alguém mal educado, mas aqui alguém está diante, você está procurando comportar direito. O que está me revela que mãe, mal que você tem diante de que alguém o ama, o bom respeito. Por certo, é o que ama, você tem respeito para. E então, cena que acontece comigo na Côte d'Ivoire, tem um vizinho, mulher, mas crente sério. E isso é uma vila, mora lá, um estrangeiro, mas também é um pastor. Então, está passa, ela mantém normalmente sem direito. Se o homem tem uma doença que, desculpe, mas tem na português, Alzheimer. E que é a própria. Ela que tem. Estava lá assim, de vez em quando, o homem lá, ele da passada, ele com os mangos de país, ele anda passando assim, tudo, ele trabalha ainda como funcionário. Bom, que mulher, dia, como era tempo de chuva, rei está aqui na rua, a gente tem o costume de aproveitar e apanhar rei. O careta fala para juntar, para poder revocar seu carro. Ele passa assim como é costume na tua então, um homem bico careta que vai com os apanhar rei assim na rua, mas diante de casa de mulher. Mulher sai falando, eu apanharei na casa. Eu apanharei na casa, que é e o homem responde falando, não, mas a mim não apanharei na rua, rua é cadê? Vamos já sair fora. Bruta de judo. Na rua é cadê mim? Mas você diante de minha casa. Então vai apanharei no outro carro. Ali não. Quando apanharei ali, depois de água ali para ali, eu queria mosquito na casa. Você nariz sai fora. Sinta agora. Não cau, não se tabarado. Um homem só que bruta de judo lanta, e tem na rua assim de polícia, baguei que não polícia. Que ora jumpo de já tam diri o yana juvel. Ibruni irgo entra dentro. Para judo. Lo gomi tambi, itu masih careta, se pá, que apanharei isso também vai. Bom, de lá em diante, ninguém brugunho, Fabia. Tem aquele espírito para mim. A mim também tem espírito para. Tem espírito para o homem, e que está por movimentando, também se instalar no filme, vai na pena da passada. Então, o que coisa incomoda a mulher, de tal forma que dia, eu vim ter negociando, aí fala, e na dele desculpa, sobre que dia, estava alterada, sobre que, gente liga, te provocou, a mim fala, dia diante de minha causa, rua é meio de mais diante de minha causa, se tira rei, ela assim, assim. Então, desculpa, para escândalo, eu não faço aquilo. Fala, não, não tem problema, é assim normal, está acontecendo. Está acontecendo. Então, irmãos, e Paulo fala para pedir grande amor de Deus. E na pedindo, para não entregar no corpo para ser suma um sacrifício vivo para Deus. E não vida, e não maneira de andar, não maneira de comportar. Que deve estar tudo entregado a Deus, suma um sacrifício vivo. Nós estamos num mundo difícil, então é preciso sacrifício mesmo, senão me se realmente contenta Deus. Preciso pagar um preço para isso. Nunca pude, nunca contenta o mundo e ao mesmo tempo contenta Deus. E agora que eu decidir, irmão, vou fazer vontade de Deus, vou contenta Deus, vou ter um preço que vou pagar no mundo. Então é preciso sacrifício. E fala sacrifício dedicado só para ela. Para contentar. Dedicado só para ela.
para contentar. Então, irmãos, isso significa Deus em primeiro lugar para tudo. Ficar para contentar alguém, no papel, no mame, ou no tio, no tia, no colega, e qualquer alguém que seja parte de nossa família. Mas, de que Deus não deveria andar de uma maneira, de que não tenho certeza sobre como é que Deus, assim que Deus nos separa. Independentemente se alguém gostou ou não, mas no comportamento, numa maneira de andar e de ser que não agrada Deus, que não contenta Deus. E por que contenta mais ninguém? Que lá importa. Ah, bom, faça só que se como é que Deus nos diz, vamos fazer. A nós tudo. Eu falei, essa que adoração que o Deus faz. Então, essa que é a adoração de verdade. E na manga de igrejas, sobretudo na África, para alguns locais de países como a África Ocidental, tem um estilo de fazer culto totalmente diferente. Agora que alguém fala culto, sabe a voz, a hora que a gente canta com força, e baja, toque calura, e grita, tio! Agora que culto vem cabeça, sabe? Não canta, não baja, não salta, não grita, não faz. Entende como aquilo é a melhor forma de adorar Deus. Mas não adoração de verdade, e deve ser na obediência a Deus. Obediência se palavra. Vive se palavra. Não está adianta nada, irmão. Não vende, não canta, não salta, não grita, não baja, não fala para Deus. A hora que não sai de igreja, na vida está sendo completamente diferente daquilo que nós falávamos na sua. Está fazendo sentido? Não vem culto, na igreja ali, não se crente. Não angava Deus, não louva Deus. Se não sai fora da igreja, a não fica crente mais. No comportamento, no atitudes, que estamos transformando no ser crentes. E esse é um desafio grande para nós. Para nós todos, não só na igreja, mas para a igreja, para crentes em geral na Guiné-Bissau. Para não ser só crente nominal. Crente só no nome, não só na boca, só que eu falo. Crente só na boca. Na prática, então, olha, nada de crentidade cristã. E que é esse tipo de vida que Deus te manda? E fala, dois, tá bom fazer suma com o mundo na face. Tá bom dizer Deus, a renovar o pensamento. Porque não dizer suma com o mundo na face. A palavra diz Deus e a renovar no pensamento, no maneira de pensar. E como é que o mundo está fácil? Tanga de coisas diferentes. Por aqui não fala mundo, não é de próprio gente do mundo. Está na definição que terra. Gente que está no mundo. Seres humanos. Porque não faz suma que eles até fazem. Agora que gente do mundo saiu uma coisa, uma moda, não me se copia aqui moda. Se sai forma assim de vestir, gente tudo me se copia aqui maneira de vestir, para ver a moda. Essa coisa do mundo, coisa de gente que eu conheci Deus, que a Bíblia está referindo como gente do mundo. Sabia, nós estamos no mundo físico. E às vezes, alguns que compreendem que sobretudo descrentes. Suma que, conta bem a história. Encontrava de nós irmãos, crente. Um de nós irmãos para ver e dizia. Eu fico crente. Então, e bem está doente, levaram de Guará para consulta. Agora, bem, a pergunta.
que eu estava fazendo tal coisa. Está falando, bom, aqui no mundo, não está fazendo. Mas gosto de estar fazendo. Então, agora, ganho de que expressão, aqui no mundo. Mas aqui no mundo, ah, você no mundo. Fala só, não, aqui no mundo. Não está fazendo assim. Mas gosto, não está fazendo. Agora, que ganho de. Fala, mas ninguém entendeu, porque eu no mundo. Eu gosto porque você não é no mundo. Ah, você não é no mundo. Logo, a minha vida falar lá, retorno. E me se falou como, porque que você ainda crente. Está fazendo assim, mas gosto de crente, não está fazendo assim. Que alguém me se fala. E rindo, fala rindo. Agora que não se bota na linguagem. Outra linguagem que difícil para alguém entender às vezes. Fala aí, assim, Bíblia. Então, o que há no mundo e uma maneira de viver que não temos. Mas gosto de ser crente. Uma maneira de viver e fazer tem que ser diferente. Nunca pude falar nós de crente, a nós evangélicos, ou a nós protestantes, mas uma maneira de viver e que está bem de acordo com o que a nós falamos certo. Portanto, não tem que esforçar para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos num mundo difícil. Embora que com um esforço próprio, com graça de Deus, mas não temos parte para viver fácil. No dever de viciar, de cuidar, de evitar manga de males ou tentações que podem vir para nós. Então, irmãos, acabou de fazer suma com o mundo na face. Mas vou deixar Deus renovar o pensamento. Não deixa Deus renovar o nosso pensamento. Renovar a forma de pensar, sempre. E como aqui Deus pode fazer no guerra através de culto, suma a sua pessoa, ouvir a palavra de Deus, através de leitura de Bíblia, sobre lei, e através de subtitular a palavra de Deus na rádio. Não é uma rádio salia, e não grava para alguém de todo. Ele tem diferentes formas para poder alimentar sempre de palavra de Deus. Mas, se você de palavra de Deus, você não ouve mais informações mundanas, informações do mundo, você escuta mais músicas do mundo, você tem a tendência de ser influenciado aqui para aquilo. Mais música do mundo não se escuta, mas menos música evangélica não se escuta, você está influenciado para aquilo lado. Então, não tem que tomar cuidado. Tem coisas tudo. E quem não vive guerra? Quem não pode falar alguma coisa assim, e quando não pode falar também não. Quando não pode falar sim, não. Sabendo que nem sempre no sim e cana contentar outros. Ou também no não e cana agradar outros. Mas não queimar para fazer vontade de sono. Para renovar uma maneira de pensar e andar mais. Não tem uma maneira. Não tem um tipo de manha. Cada ser humano tem de si. Mas Deus pode mudar uma maneira de viver, uma maneira de fazer coisas, uma maneira de olhar o mundo, uma maneira de valorizar coisas. O que é que de valor para você? O que é que tem menos valor para você? Não tem uma manha própria. E Deus conhece a manha de cada um de nós. E foi mais uma história que eu contava para você, na boa. Do Brasil, com outro lá. Os homens falam assim, companheiro, não cozinha nós, mas não cozinha manha. Não mostrou qual que é manha. É essa expressão profunda. Você cozinha nome, mas você cozinha manha. Minha maneira. Então, não mostrou o lugar. Canto bias. Não está sendo crentes de tipo. Alguém está provocando uma coisa, você reage. Suma um ímpio. No momento de provocação, não está revelado, não é verdadeira manha. Ora que não manha, fica transformado, fica mudado. A palavra de Deus. Canto bias. Não que está conseguir, passa na teste
de suma crente. Em qualquer aprovaçãozinha, não há diz suma alguém de mundo, suma ímpio, suma descrente. E também sendo só crente de nome. Mas na rua tudo igual. No meu bairro tudo igual. Os meus vizinhos tudo igual. O único que está distinguindo dia domingo, domingo, igreja, domingo culto. Não toca, não canta, não paga, não sai. Mas do resto, nada que está mudando na vida. Uma maneira de viver, uma maneira de papiar, uma maneira de fazer coisa, nada que está mudando. Então, é manter mesmo. Mas é aquela que vida cristã. E que religião. Aquela que é chamada religiosidade. Então, um capa de religião do vestir, a militar religião. Liga a questão de religião, Bíblia. E questão de palavra de Deus, questão de obedecer as palavras ou não. E qualquer ato tem sua consequência. Se eu obedecer a palavra de Deus, tem sua consequência. Tipo de desobedecer também tem sua consequência. E esta vida cristã. Contenta Deus. Agrada Deus. Não a outra coisa. Portanto, nós dissermos, para Deus dar nova no pensamento e muda a maneira de andar. Falar assim, botar por ir a para. Calque vontade de Deus. Aquilo que vem e perfeito. E sabe, só de perfeito, mas acabou de gostar de ter. Sabe, basta. Deve preferir falar perfeito. Assim, irmãos, falar quando pões na prática. Não tem Bíblia, um bússola aqui na oriental, e não houve mensagem ou músicas evangélicas. Nós será conviver com os irmãos crentes, de vez em quando, para ser todo o tempo. Quer dizer, não dá para ter mais tempo com os irmãos crentes do que ímpios. Então, tem mais, desenvolver mais amizade com crentes do que amizades com os crentes. Que a Bíblia chama amizade do mundo. Amizade do mundo. Então, ela tem tendência de influenciar coisas do mundo. Então, supomos assim, que na fé, no conhecimento de palavra, me se ganha mais maturidade. Eu preciso de juntar com os irmãos. Suma assim, culto, pela comunhão com o culto. Eu preciso de escutar a palavra de Deus. Se você ler, eu preciso de ler. Eu preciso de orar. Então, eu preciso de ser ativo nas coisas de Deus. E acho que está mostrando para nós. Agora é alguém que o converte. Tem uma mudança. Antes de o converter, tem uma maneira. Depois que o converte, tem uma maneira diferente. Bem, mas se tudo igual. Crente, manha, maneira, tudo igual. Qual que é a diferença? Só para ver, dia do domingo, alguém vai na igreja. Ou sexta-feira, tu vai na igreja. Qual é que costuma trabalhar? Aquela só que não é a única diferença. Portanto, irmãos, e esse que vai ser aquilo que é bom, lá de falar como e bom, e perfeito, e sabe. Então, me acha, não estou a fazer uma coisa, mas estou na dúvida. Se Bíblia vai, Bíblia ficar, que tempo que não prepara para vai para a Nigéria, Bíblia para na Côte d'Ivoire. Dúvida assim, se Bíblia vai, ficar. Tem agora um amigo, bom, amigos são, ele é pastor no Brasil, não é pastor. Até hoje, ele é pastor, podia. Cada quem tem que ter esse pastor. Mesmo se é pastor, tem que ter um pastor. Alguns coisas, então, partilha aquilo, vai dar o conselho, a opinião, e dar orientação. Então, manda aquela mensagem, assim tudo tem essa face. E na. E fala, para orar, se tem versículo de Deus, e vontade de Deus é perfeita e sábia.
Assim que acaba esse comentário, se assim resposta. Fica falando vai, fica falando na cabu vai. Gosta de que vem dizer. Se não vai ou se não fica. De acordo com a vontade de Deus. Se entende como aquilo é vontade de Deus, também. Também. Assim se uma vontade. Mas se entende como aquilo é a vontade de Deus, também. Então, decisão fica na minha mão. Mas o certo é que Deus se vive. Aquilo que é bom, Deus se vive. Se vontade é sempre bom. E perfeito. E sábio. É Deus. E que assuma nós, humano. Deus que está falhar, Deus que está yara. Deus que está trair ninguém. Deus que está decepcionando ninguém. Se vontade de Deus, se vontade para nós é perfeito. E bom e sábio. Se nós estamos dentro de vontade de Deus, independentemente de circunstâncias que nós podemos passar, de lutas ou dificuldades, de doenças, sempre nós somos gratos a Deus, nós somos com a bondade de Deus, ou vontade de Deus, e estaremos de tudo. Tudo que nós vontade de Deus estaremos de tudo. Então, se nós estamos conforme a vontade de Deus, e que é interessante que aquilo alguém pensar ou falar a respeito de uma vida. O importante é não contentar Deus, é não agradar. E essa que vida cristã. E vai cantar, toca, baja, e toca, calura. O teu sai para aos cultos sábado. Se não canta aqui, não canta baja, se não grita, para não aos cultos casado. Que lá, e para ver o que entende que é de culto. O culto na verdade é que só é ato, é um momento simples, na igreja, canta, gaba a Deus, e palavra, culto e não vida. De maneira de vida. Não sai, não é culto. Através de uma vida cristã. Uma vida cristã. Culto na casa, culto na rua, culto na casa de trabalho, culto na tudo que como está, vida, uma vida, vida de culto a Deus. Para contente a Deus, na grada a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Vida de culto a Deus. Então, irmãos, esse é um desafio para nós. Nós podemos fazer isso por nosso próprio esforço, por nossa própria direção, sabedoria, e somente por graça de Deus que nós podemos fazer isso. E para essa razão, nós temos que orar sempre para pedir a Deus força. Sabia? Se Deus quer dar-nos força, não é sempre. A tentação não é bem. Para nós, suma que me enviaram quando vamos falar crentes, Deus mais. Provocação bem diante desse caso e reagir de maneira depois do proibir Burgulho. E Burgulho é seu companheiro crente de hoje. E cada um exemplo. Um escândalo que ele faz. Apesar de que outro alguém provocar. Então, eu não estou livre de coisas. Alguém está provocando na rua, ou em outro lugar, na casa própria. Alguém está vindo lá e provocou. E se Deus quer ajudar, fica Deus, não está reagindo. Suma ainda. Hora que episódio passa, então fica no arrependimento, lá se vai. Fica na fala assim, ou fica na ajuda assim. Então aí passa, é cedo. Então, irmãos, na hora não busca Deus, não pede ajuda de Deus. Eles são por ajudar, ou não anda conforme se palavra. Nem mundo de manga de tentações, de manga de coisas, de tudo tipo. Então, e preciso viciar, orar, pedir ajuda de Deus mesmo.
Não podia orar mais uma vez. Deus, no papel, não agradeceu pela palavra, Senhor, que nós acabamos de ouvir. E eu não rogo, Senhor, para ajudar, para nós pôr na prática. Oh Deus, nós estamos a viver num mundo difícil, complicado. Um mundo de manga de provocações, manga de tentações, manga de problemas. Mas ajudar, Senhor, para nós viver nesse mundo. Para nós viver de uma maneira que não contentava somente a você. Eu faço tudo que for por vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No culto está terminado.